A principal, o principal propósito do Islã e da Sharia islâmica, em todas as suas regras, em todas as suas jurisprudências, em tudo que a Sharia exige e aplica, é um único elemento, que é o benefício ao ser humano. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Sharia islâmica proibindo a bebida alcoólica, proibindo o consumo de carne suína, exigindo que o muçulmano ore 5 vezes ao dia, tenha esse tipo de conduta, se relacione dessa maneira, o seu comércio deve ser assim, ele não pode comercializar certos produtos, ele deve enfim, tudo que existe na Sharia islâmica, ele está sempre direcionado para atender o benefício do homem. Deus, por ser o criador do ser humano, com certeza ele sabe qual que o que é o melhor para o ser humano. Nós consideramos a Sharia como um manual, né? Hoje, quando você compra qualquer coisa, para você entender mexer com ela, você compra um carro, compra um micro-ondas, qualquer coisa, sempre isso vem com um manual, né? Esse manual explica para a pessoa como aquilo funciona para não estragá-lo, né? Porque tem alguns cuidados que você tem que tomar, não pode, sei lá, expor aí numa temperatura, tal. Tudo isso existe para o benefício do consumidor e para ter uma longa vida para aquele equipamento. O ser humano também é a mesma coisa. O ser humano está em busca da felicidade aqui nessa vida e na outra. Ele quer viver em paz, e para que ele possa viver essa vida e ser feliz aqui nessa vida e na outra, nós entendemos que o único que tem o direito de determinar o que o ser humano pode fazer ou não pode, e isso tudo está na Sharia islâmica, é Deus. O que acontece é o seguinte: às vezes as interpretações são diferentes. Entre todos os muçulmanos existe uma grande e inúmeras questões em comum, né, que todos concordariam: bebidas alcoólicas, casamentos, divórcios, comércio, monopólio no Islã é proibido, juros no Islã é proibido, enfim, uma gama de questões, todas são de acordo, né? Em todos os grupos diferentes, as diferentes vertentes islâmicas, mas o que pode mudar de um país para o outro é o sistema de Estado, o sistema de que cada governo, cada lugar acaba mandando, né? Acaba o sistema político, né? Vamos ser bem claros, né? É a política de cada estado, de cada lugar, que acaba determinando, né, o que vai ser aplicado da Sharia ou não. Existem países muçulmanos que, por exemplo, vou dar um exemplo, existem países muçulmanos que se consideram muçulmanos, mas eles têm bebidas alcoólicas, porque eles são países turísticos. Religiosamente falando, isso é um erro, isso não pode acontecer, né? Só que eles determinaram isso. Mas, no geral, a filosofia dos limites da Sharia e das leis islâmicas é essa, né? Sempre o foco e o centro de tudo é o benefício do ser humano. Assim, o Islã, a doutrina islâmica, ela traça a identidade do homem. Ela que identifica o homem como muçulmano. Ela não é uma adesão, não é a pessoa ser um membro de um partido ou outro, é um sistema de vida. O Islã é um sistema de vida, muda totalmente a visão, e isso tem que ser aplicado a cada momento da sua vida, a cada dia. Não é uma coisa que a pessoa faz durante 8 horas ou de repente para de fazer no final de semana.
né? É um sistema de vida completo. A partir dos 15 anos para o homem e a partir dos 10 anos para a mulher, lógico, as pessoas que estão sã, né, mentalmente, o muçulmano deve seguir uma rigorosa vida, tendo uma grande lista de coisas obrigatórias a cumprir e uma outra lista de coisas a evitar, né? Vários itens ilícitos que não devem ser feitos, várias coisas ilícitas não devem ser consumidas ou bebidas, né? O sistema islâmico é uma conduta de vida inteira. Então, nós acreditamos que é o Islã que traça a nossa identidade. A nossa identidade é islâmica, deve ser islâmica. Não existe o muçulmano de colarzinho, ou de uma tatuagem, ou uma carteirinha. Um verdadeiro muçulmano é aquele que vive o Islã durante o seu dia a dia, durante o seu trabalho, na sua vida, com seus amigos, com seus vizinhos, né? É difícil a gente resumir isso em 4 minutos, mas um dos principais, por exemplo, uma das principais, eu digo isso porque é realmente a principal questão no Islã é a conduta do ser humano, é a conduta do muçulmano. Um verdadeiro muçulmano jamais maltrata seus vizinhos, um verdadeiro muçulmano jamais maltrata os animais. Um verdadeiro muçulmano deve cuidar de sua família, deve cuidar de seus empregados, deve ser honesto, deve ser justo, né? Isso é o que o muçulmano deve seguir por ser muçulmano. Assim, eu, na minha vida pessoal, eu como muçulmano, não vejo muitas diferenças, porque o que eu tenho que fazer, os meus deveres islâmicos, o que o Islã exige de mim, morando aqui no Brasil ou morando em qualquer lugar do mundo, mesmo se for em outro planeta, é igual. Eu tenho que rezar 5 vezes ao dia, eu tenho que fazer o jejum do mês de Ramadã, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser bondoso, tenho que respeitar os outros, tem que seguir uma conduta completa. Agora, o que é a diferença mais, né, que implica na minha vida como muçulmano que vive aqui no Brasil é o ambiente que está ao meu redor, que já é um pouco diferente, um pouco não, muito diferente, né? No Irã a gente não encontra botequinho na esquina, bar, não encontra festas, não encontra lugares onde se misturam aí os dois sexos, homens, mulheres. Isso legalmente é proibido no Irã, né? A religião islâmica é a religião que trata todo ser humano com respeito. Essa é a ordem, essa é a orientação na nossa fé, na nossa doutrina. Por que eu falo isso? Porque o profeta que nós seguimos, cujo a sua tradição é considerada a fonte e a inspiração para a nossa conduta do dia a dia, ele fez assim. Ele viveu com os judeus, viveu com os cristãos e viveu até mesmo com os idólatras, ateus, na sua época. Ele conviveu com eles com respeito, respeitava eles e convivia com eles. No Irã existe uma grande maioria de muçulmanos, 99%, só que 1% da comunidade iraniana ela é cristã e também judaica. Eles têm sinagogas, têm escolas, e eles expressam suas religiões e suas fés de uma forma muito livre, né? E muito interessante, de maneira que a gente pouco, talvez, vê, né, na mídia. Em Teherã tem uma comunidade cristã, inclusive tem várias igrejas, várias escolas, eles ensinam aí suas crenças, né? E são livres, né? Eles, inclusive, têm até deputados, representantes no parlamento iraniano, né?